parto foi rápido, talvez rápido demais. Eu mal consegui entender o que estava acontecendo quando vi as enfermeiras correndo ao nosso redor e os gritos da minha esposa, Camila, ecoando pelo quarto. As luzes frias do hospital, o cheiro de álcool e o som dos monitores cardíacos criavam uma atmosfera irreal, como se aquilo tudo não estivesse acontecendo de verdade. Eu segurava a mão dela com força, tentando transmitir segurança, mas por dentro eu tremia, não por medo, mas por uma ansiedade que eu não conseguia explicar. Camila estava exausta, o rosto suado, os olhos fechados com força, e entre um grito e outro, ela me apertava com uma força quase sobrenatural. Eu estava ali por ela, por nós, por nosso filho. Durante meses, sonhei com aquele momento. A gente escolheu o nome juntos, montamos o quartinho, compramos cada roupinha com o dinheiro suado das horas extras que eu fazia no restaurante. E agora ele ia chegar, nosso bebê, nossa história, nossa família. E então veio o silêncio. Um silêncio que durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Depois, o choro. O primeiro choro do nosso filho. Eu sorri. Um sorriso tão largo que minhas bochechas doeram. Mas no segundo seguinte, esse sorriso morreu no meu rosto. Porque quando eu olhei para o bebê, ele era branco. Branco. Pele clara como porcelana. Rosado. Olhos azul acinzentados, quase transparentes. Cabelos lisos, loiros. Eu, um homem negro. Camila, uma mulher negra. E aquele bebê não era nada como a gente. O tempo parou. As enfermeiras sorriram e colocaram ele no colo de Camila. Eu olhei para ela, esperando uma reação, mas o que eu vi me derrubou por dentro. Ela chorava, sim, mas não era emoção, era culpa, era medo. Camila, minha voz saiu trêmula, baixa, quase implorando por uma explicação. De quem é esse bebê? Ela não respondeu, apenas desviou o olhar, e nesse momento eu soube. Algo estava errado, muito errado. As próximas horas foram um borrão. Eu não conseguia olhar para a criança, sem me sentir invadido por uma mistura de raiva, tristeza, negação. Ao mesmo tempo, uma parte de mim queria acreditar que havia alguma explicação. Talvez fosse uma condição genética rara, talvez um ancestral distante. Talvez. Mas meu coração já sabia. Eu só não estava pronto para aceitar. Camila foi transferida para o quarto e ficou em silêncio quase o tempo todo. As enfermeiras vinham, entravam e saíam. E cada vez que alguém pegava o bebê no colo e elogiava sua beleza, eu sentia como se levasse uma facada no peito. Porque todos viam o que eu via. Ele não era meu. Naquela noite, eu dormi numa poltrona, dura, ao lado da cama dela, sem conseguir fechar os olhos. Camila estava acordada também. Fingia dormir, mas eu via as lágrimas escorrendo pelo canto do rosto dela. Eu não disse mais nada. Não consegui. Meu coração estava despedaçado, porque mesmo sem confirmação, a dúvida já estava gritando dentro de mim. Na manhã seguinte, quando a pediatra entrou para fazer os exames do bebê, eu perguntei, tentando soar casual, existe alguma chance, sei lá, de um bebê nascer branco, mesmo com os dois pais sendo negros? A médica me olhou por um momento surpresa. Bom, existem casos raros de albinismo, mas geralmente o albinismo vem acompanhado de características bem específicas, que não parece ser o caso aqui. Então, o que a senhora diria? Insisti. Ela hesitou. Eu diria que, biologicamente falando, esse bebê tem outra ancestralidade predominante, talvez europeia. Eu agradeci com um aceno, mas por dentro, minhas mãos suavam. Meu coração martelava. As palavras da médica selaram o que eu já temia, e naquele momento, a imagem do colega de trabalho da Camila veio à minha cabeça. Rodrigo. Um cara branco, jovem, sempre brincando com ela. Eu nunca desconfiei, nunca, porque eu confiava nela, porque eu achava que o amor que a gente tinha era blindado. Mas agora nada fazia mais sentido. Quando ela acordou, eu sentei na beirada da cama. Ela me olhou, com os olhos vermelhos, destruída. Camila, se fala comigo, por favor. Ela ficou em silêncio por longos segundos,
Depois, finalmente sussurrou: "Eu sinto muito." Foi o suficiente. Eu levantei. Eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Só saí do quarto e caminhei até o estacionamento. O mundo parecia em câmera lenta. Eu me sentei no banco do carro e desabei. Como alguém que eu amei tanto me trairia desse jeito. Mas ainda havia algo dentro de mim, algo que não me deixava odiá-la, porque a dor era grande demais para caber em raiva. Era uma dor de quem perdeu um sonho, uma dor de quem foi traído por dentro. Naquela noite eu não voltei para o hospital. Fiquei na casa da minha mãe, e ela, sem saber de nada, me recebeu com um sorriso. "Cadê meu netinho?" Eu não consegui responder. Apenas a abracei e chorei de novo. No dia seguinte voltei ao hospital, não para Camila, mas pelo bebê. Eu precisava vê-lo mais uma vez, entender o que ele despertava em mim. Mesmo não sendo meu, ele existia. Era inocente, era só um bebê. Quando entrei no quarto, Camila estava amamentando. Ela me olhou surpresa, mas não disse nada. Eu me aproximei devagar. Olhei para aquele rostinho. Ele era lindo, perfeito. E mesmo com toda a dor, eu senti algo estranho. Algo que me quebrou ainda mais. Eu senti amor. Mas eu ainda não sabia o que fazer com isso. E foi aí que ela disse com a voz quase sumida: "Eu nunca quis que fosse assim. Eu errei, mas ele não merece pagar por isso." Eu respirei fundo. E naquele momento, entendi que aquela história ainda estava longe de acabar. Porque o perdão é um caminho que começa onde a verdade termina. E a verdade eu ainda não tinha toda, mas estava pronto para descobrir. Eu saí do quarto naquele dia, com mais perguntas do que respostas. Caminhei pelos corredores do hospital como um zumbi, sem olhar para ninguém, sem ouvir nada. A imagem daquele bebê branco no colo da Camila martelava na minha cabeça. O choro dela, o pedido silencioso por perdão, a voz embargada dizendo: "Ele não merece pagar por isso." Tudo misturado num turbilhão que não me deixava respirar. E o pior era saber que ela tinha razão. Ele não merecia. Mas e eu? Eu merecia passar por aquilo? Merecia carregar um filho que não era meu, fingir que nada aconteceu, abraçar a traição e chamá-la de lar? No fundo eu sabia que o amor que eu sentia por ela não ia sumir de um dia para o outro. Mas agora ele vinha acompanhado de um gosto amargo, uma ferida aberta, um "por quê?" que ninguém respondia. Passei os dias seguintes no automático. Não voltei para o hospital. Ela me mandava mensagens curtas falando do bebê, das mamadas, do sono dele. Eu lia e ignorava. Ela me ligava. Eu deixava tocar. Eu não sabia o que dizer. O silêncio parecia menos doloroso que qualquer conversa. Até que, 3 dias depois, minha mãe me chamou na sala. Ela estava com o celular na mão, vendo uma foto. "É verdade isso aqui?" perguntou, mostrando a imagem de Camila com o bebê no colo. Eu engoli seco. "É. Ele é branco, né?" "Muito." Ela respirou fundo. "Aconteceu alguma coisa, filho? Você parece outro desde aquele dia." Eu hesitei. Parte de mim queria contar. Parte queria proteger Camila, mesmo ferido. No fim, falei a verdade. "Ele não é meu, mãe." A voz dela tremeu. "Tem certeza?" "Absoluta. E ela sabe disso também." Minha mãe ficou em silêncio. Pela primeira vez, ela não teve palavras. Só se sentou ao meu lado e pegou minha mão. "Eu não sei o que dizer, mas você precisa decidir. Vai viver preso nisso ou vai fazer algo com esse sentimento?" "Como assim? Vai ignorar esse menino para sempre? Vai odiar essa criança? Vai se afastar da mulher que você amava? Ou vai enfrentar tudo isso de frente?" Naquela noite dormi com as palavras dela ecoando na cabeça. E no dia seguinte fui ao hospital. Camila já estava de alta. Descobri pelo porteiro que ela havia voltado para a casa da mãe. Eu hesitei, mas fui até lá. Bati na porta e quem atendeu foi Dona Lúcia, sogra. Ela ficou surpresa. "Você por aqui? Preciso falar com a Camila. Ela está no quarto. Pode entrar." Eu subi devagar, coração disparado. Quando abri a porta, vi Camila sentada na cama amamentando. Os olhos fundos, o cabelo preso de qualquer jeito. Uma mulher visivelmente quebrada. Mas ainda assim linda. Ela me olhou e pela primeira vez sorriu.
Um sorriso fraco, triste, mas verdadeiro. Eu achei que você nunca mais viria. Eu me sentei ao lado da cama. Fiquei em silêncio por um tempo. Eu ainda não sei o que fazer, Camila. Mas eu precisava te ouvir. Preciso que você me conte a verdade. Toda ela. Ela respirou fundo. Foi só uma vez. Eu e Rodrigo. Foi numa viagem da empresa. Eu estava chateada contigo. A gente andava brigando muito. Eu me senti sozinha. Ele foi legal. Bebemos. Eu errei. Você me traiu com o cara que almoçava comigo às sextas. Eu sei, me odeia. Eu nem sei o que sinto, mas preciso entender. Eu descobri que estava grávida um mês depois. Fiz as contas. Sabia que podia não ser seu. Mas quando o médico falou que era menino, eu quis acreditar. Eu queria que fosse seu. Eu rezei para que ele nascesse como você. Mas não nasceu. Ela assentiu. Uma lágrima escorreu. E agora? Perguntei. Agora eu vivo com a culpa todos os dias. Eu não espero que você me perdoe, nem que fique com a gente. Mas eu preciso que você saiba. Esse bebê pode não ser seu de sangue, mas eu ainda queria que ele fosse seu de alma. Porque ninguém vai amar como você ama. Eu olhei para o bebê. Ele dormia tranquilo, sem saber de nada. Tão pequeno, tão indefeso. E naquele momento alguma coisa dentro de mim se partiu. Não pela dor, mas por perceber que, mesmo quebrado, eu ainda queria segurar aquele menino nos braços. E eu fiz. Peguei ele com cuidado. O peso leve, o cheirinho de recém-nascido, os olhinhos se mexendo por trás das pálpebras. Eu segurei o bebê que não era meu, mas senti como se fosse. Eu não sei o que vai ser da gente, Camila, mas ele não tem culpa. E eu também não. Ela assentiu, chorando. Eu não vou fugir disso. Mas vai demorar para eu te olhar do mesmo jeito. Eu aceito, eu entendo. Eu só agradeço por ter vindo. Eu fui embora naquele dia com uma certeza. Algo havia mudado. A traição ainda doía, mas a rejeição não era uma opção. E talvez, só talvez, aquele bebê fosse o começo de um recomeço que eu ainda não compreendia. Os dias seguintes foram estranhos. Eu acordava cedo, fazia meu café e olhava para o celular sem saber se deveria mandar mensagem. Às vezes eu mandava. Às vezes só via a foto do bebê que Camila tinha colocado como papel de parede e desligava o celular. Meu coração ainda estava dividido. Parte de mim queria esquecer tudo, sumir, recomeçar do zero. Parte de mim queria ficar. Queria entender. Queria fazer o impossível acontecer. O problema é que a gente não esquece do amor só porque foi machucado. O amor não é um botão, ele é um processo, uma bagunça, uma guerra interna. E eu estava perdendo essa guerra todos os dias. Uma tarde, Camila me mandou uma mensagem simples. Você quer dar o banho nele hoje? Meu dedo ficou parado sobre a tela. Por um minuto, quase escrevi, não posso. Mas acabei escrevendo. Tô passando. Aí às 6. Quando cheguei à casa da mãe dela, estava silenciosa. Camila me recebeu de camiseta larga, cabelo preso, cara de quem não dormia fazia dias. Ela não disse nada, apenas me levou até o quarto. O bebê estava no berço, acordado. Mexia os bracinhos como se estivesse chamando alguém. Peguei ele no colo sem pensar duas vezes. Era leve, quentinho, vivo. E quando olhou para mim, eu senti algo dentro de mim quebrar. Ele abriu um sorrisinho bobo, inocente, como se me conhecesse, como se dissesse, oi, pai. Eu não chorei, mas por dentro, algo mudou para sempre. Camila preparou a água, o balde improvisado com termômetro, os paninhos, tudo como ela aprendeu com os vídeos que víamos juntos antes do nascimento. Eu tirei a roupinha dele com cuidado. A pele era tão branca que quase brilhava. Ele era diferente de nós, sim, mas era parte da nossa história. Banhei ele com cuidado. Ele chorou um pouco no começo, depois relaxou. Eu o envolvi na toalhinha e o abracei contra o peito. Camila observava tudo de longe, sem dizer nada. Quando terminei, sentei na beirada da cama e fiquei só olhando ele dormir. Camila se aproximou. Você faz isso melhor que eu, disse. Não sei, só tô tentando fazer direito. Tá fazendo sim.
Eu queria que fosse você o pai. Eu queria muito. Eu também queria. Silêncio. Eu marquei um teste de DNA. Não quero mais te deixar nessa dúvida. Eu já sei que não é meu. Eu também, mas mesmo assim a gente precisa da verdade no papel. Tá certo, a gente precisa. 3 dias depois fizemos o exame. Foi rápido. Um cotonete, um formulário, uma espera. Durante a espera voltei ao trabalho. Meus colegas fingiam que não sabiam de nada, mas eu percebia os olhares. O Rodrigo, o cara com quem Camila me traiu, estava de férias. Não nos vimos. Ainda bem. Eu não sei o que faria. Ou talvez saiba. Talvez nada. Talvez só olhasse para ele e sentisse pena. Porque o que ele teve com ela foi um erro. Mas o que eu vivi com ela foi uma vida. Quando o resultado chegou, eu li sozinho, em silêncio, sentado no meu carro, incompatível com o vínculo biológico. Eu respirei fundo, fechei os olhos, nenhuma surpresa, nenhuma lágrima. Era só a confirmação do que meu coração já sabia, mas era um ponto final, ou pelo menos parecia. Levei o papel até Camila. Ela leu, chorou, me abraçou. Me perdoa. Ainda não, mas um dia talvez. E o que você vai fazer? Não sei, mas vou continuar vindo. Por ele, porque ele não escolheu nascer assim. Ela assentiu sem dizer nada. E foi assim que, sem querer, eu virei pai de um filho que não era meu. Não por sangue, mas por escolha. Comecei a visitar mais. Comecei a comprar fraldas. A aprender sobre refluxo, vacinas, cólicas, a cuidar, a amar. Sem perceber, já o chamava de filho, e ele me reconhecia como pai. Era no meu colo que ele dormia melhor. Era com a minha voz que ele parava de chorar. Era meu dedo que ele segurava com força. E Camila? Ela continuava tentando reconquistar minha confiança. Um gesto por vez. Um café deixado pronto. Um bilhete. Um olhar. Mas eu ainda estava ferido. A cicatriz era funda. Eu a amava, mas ainda doía lembrar. Mesmo assim, eu não conseguia ir embora. Porque ali, mesmo na dor, havia verdade. E eu aprendi que o amor verdadeiro não é feito só de dias bonitos. É feito de escolhas difíceis, de perdão, de paciência, de recomeços. O dia em que o bebê falou papai pela primeira vez, eu desabei. Choramos juntos, eu e Camila, porque aquele som selou tudo. Ele me escolheu. E eu já tinha escolhido ele, muito antes de entender o que aquilo significava. E naquele momento, mesmo sem saber como seria o futuro, eu soube que algo dentro de nós ainda podia ser salvo. Depois daquele papai, algo mudou em mim. Como se aquela palavra tivesse costurado parte do que estava rasgado por dentro. Eu não sei explicar. Não era só o som da voz dele, meio enrolado, meio cantado. Era o que aquilo carregava. Era a forma como ele me olhou, com um sorriso banguela e puro, como se soubesse que mesmo sem laço de sangue, eu estava ali por ele. Sempre estive. Camila chorou quando ouviu. Eu também. E pela primeira vez desde o nascimento, a gente se abraçou. Sem culpa, sem cobrança. Só um abraço entre dois seres humanos que erraram, sofreram, mas ainda se amavam. Foi naquele dia que eu decidi voltar para casa, mas com uma condição. Eu volto, Camila, mas a gente vai fazer terapia, de casal, e você vai fazer sozinha. Também. A gente precisa de ajuda. Ela assentiu na hora. Eu topo. Qualquer coisa para recuperar você. Eu voltei. No início, foi estranho. Dormíamos na mesma casa, mas em quartos diferentes. Ela não forçava nada. Dava espaço. Mas eu via nos olhos dela que queria mais, que ainda me amava. E o mais surpreendente, eu também. A terapia foi dura. Tivemos sessões em que eu gritava, em que ela chorava, em que eu dizia que não sabia se algum dia ia confiar de novo. E ela dizia que sabia que tinha destruído algo sagrado, mas que queria reconstruir. Cada sessão era como abrir uma ferida. Mas aos poucos também fomos cicatrizando. O terapeuta nos disse uma frase que nunca mais esqueci. O perdão não é esquecer, é lembrar sem sangrar. E foi isso que eu comecei a viver. O bebê crescia rápido, já assentava, balbuciava, tentava engatinhar. Cada avanço era uma festa.
A primeira febre, a primeira papinha, o primeiro tombo, tudo virava motivo para nos unir. Eu percebia Camila se transformando também. Ela não era mais só a mulher que me traiu. Era a mãe dedicada, a parceira que fazia questão de mostrar com atitudes o arrependimento. Um dia cheguei do trabalho e ela estava com um envelope na mão. Isso é para você. O que é? Abre. Era uma carta. Escrita à mão. Rodrigo pediu demissão. Eu nunca mais falei com ele. Ele me procurou. Disse que queria conhecer o filho. Eu disse que não, e essa decisão foi minha. Porque quem esteve do lado dele desde o primeiro dia, quem o acalmou, quem o abraçou, quem foi pai, foi você. E ninguém mais. Eu li aquilo em silêncio. Uma parte de mim estava aliviada, a outra apreensiva. Você acha que eu tô errada? Perguntou ela. Não, só... Você acha que ele vai aceitar isso? Eu não me importo. Eu só sei que ele não vai amar como você ama. E isso basta para mim. E pro bebê? Quando ele crescer, a gente vai contar a verdade. Mas ele vai saber que teve um pai de verdade desde o primeiro minuto. Eu respirei fundo. Era uma decisão. Difícil. Mas não era minha sozinho, era nossa. E eu escolhi respeitar. O tempo passou. Nossos vínculos ficaram mais fortes. O bebê crescia e nos unia cada vez mais. Ele ria fácil, era curioso, aprendia rápido. E chamava papai com um orgulho que me desmontava. Até que um dia Rodrigo apareceu. Bateu na porta. Eu atendi. Ele estava de camisa social, mais magro, olhar nervoso. Eu vim ver meu filho. Camila apareceu na sala. Ficou em silêncio. Rodrigo olhou para mim. Eu respeito você. Sei que criou ele até agora, mas ele também é meu. Biologicamente, talvez, mas presença também conta. Eu só quero conhecê-lo. Camila olhou para mim. A gente pode conversar, em particular. Rodrigo entrou. Conversamos por 2 horas. Ele não era o monstro que eu imaginava, mas também não era o pai que aquele menino precisava. Queria o direito de ver, mas não estava preparado para o que aquilo significava. Ele não sabia a data da primeira vacina, não sabia qual o gosto de suco favorito, não sabia que ele gostava de dormir ouvindo barulho de chuva. Eu sabia. Eu vivi. Eu fui pai. Camila deixou ele ver o bebê de longe. O bebê não estranhou, mas também não se aproximou. No fim da visita, Rodrigo me olhou. Obrigado por cuidar dele. De verdade. Eu não sabia o que dizer. Só assenti. Ele foi embora, nunca mais voltou. Camila e eu, depois daquele dia, ficamos mais próximos. Algo se firmou ali. Algo que não se explica. Era como se finalmente tivéssemos encerrado um capítulo e começado outro. Um dia, Camila me chamou no quarto. Estava nervosa. A gente precisa conversar. O que foi? Eu tô atrasada. Como assim? A menstruação. A gente... Lembra? Você está dizendo que... Talvez. Fizemos o teste. Positivo. Ela chorou. Eu chorei. Mas dessa vez de alívio, de esperança, de recomeço. Era como se o universo estivesse dizendo, agora sim, tudo no tempo certo. E pela primeira vez, desde aquele dia no hospital, eu me senti inteiro de novo. A notícia da gravidez mexeu comigo de um jeito que eu não esperava. Era como se algo dentro de mim tivesse sido recomposto. Eu olhava para Camila e pela primeira vez em muito tempo não via só a mulher que tinha me magoado. Eu via a mulher que estava tentando todos os dias ser melhor. Por nós, pela família, pelo menino que corria pela casa chamando papai enquanto chutava uma bola de pelúcia. A gravidez dela foi diferente da primeira. Não tinha segredo, não tinha dor escondida, não tinha medo. A gente viveu cada consulta juntos, cada ultrassom, cada enjoou, cada escolha de nome. Dessa vez tudo era leve, verdadeiro. Quando soubemos que era uma menina, eu chorei. Era como se Deus tivesse me dado a chance de fazer tudo de novo, só que agora, sem a dor. O bebê cresceu e nosso menino, mesmo não sendo meu biologicamente, começou a agir como irmão mais velho antes mesmo dela nascer. Beijava a barriga, conversava com a irmã, dizia que ia proteger ela de qualquer coisa. E eu pensava, se ele herdou alguma coisa minha foi o coração. Porque aquele menino era meu sim.
A gente fez questão de contar a verdade para ele conforme foi crescendo. Não com palavras duras, mas com honestidade. Ele tinha o direito de saber. E sabe o que ele disse quando ouviu pela primeira vez? Mas você é meu pai, você sempre foi. Eu não quero outro. Eu desabei. Camila também. Foi naquele dia que eu entendi de uma vez por todas que sangue não define paternidade. Presença sim, escolha sim, amor sim. Rodrigo nunca mais apareceu. E tudo bem. Às vezes, a ausência também é um tipo de resposta. Eu preferi não alimentar mágoa. Escolhi viver. Quando nossa filha nasceu, o parto foi diferente. Camila estava segura. Eu estava do lado dela. Sorrimos o tempo todo. E quando a médica colocou aquela menina nos meus braços, eu senti uma paz que não cabia no peito. A pele dela era morena, como a nossa. Os olhos escuros, os cabelos encaracolados. Ela era a cópia perfeita da Camila. E, de certa forma, era também o símbolo do nosso recomeço. Demos o nome de Esperança. Porque foi isso que ela trouxe. Um tempo depois, numa noite qualquer, estávamos os 4 deitados na cama. O menino dormia no meu peito, a pequena no colo da Camila, e eu olhei para ela e disse, baixinho, eu te perdoei. Faz tempo. Ela me olhou surpresa. Eu senti, mas nunca achei que fosse ouvir isso. Eu precisava dizer, porque agora eu sei que a dor passou. Ficou a cicatriz, mas é só isso. Uma marca, não uma ferida. Ela sorriu, me beijou, e eu soube que a gente tinha vencido. Que tínhamos atravessado o impossível, a traição, a dúvida, a vergonha, a dor. E do outro lado, tinha amor. Um amor mais maduro, mais real, mais forte. Hoje, quando olho para minha família, eu vejo 2 filhos. Um que chegou por acidente, outro que chegou por milagre. Ambos são meus. Ambos me chamam de pai. Ambos me ensinaram que ser homem não é nunca ser traído. Ser homem é saber o que fazer quando tudo desmorona. É não abandonar quem não tem culpa. É ter coragem de amar mesmo ferido. Se alguém me perguntasse hoje, mas ele não é seu filho de verdade, né? Eu responderia, ele é mais meu do que muita gente por aí, porque eu escolhi ele. E ele me escolheu. E essa é a única verdade que importa. Porque família é feita de amor, não de DNA. Fim.